Bem-vindos ao segundo dia das nossas conversas Arte Rio. Esse dia nós teremos duas ótimas conversas também, agora às 4 e outras 5. Agora o tema agora vai ser Construindo Histórias. Temos a sorte de ter dois grandes palestrantes, a Sandra Antelo Soares, curadora independente, e o Luiz Augusto Teixeira de Freitas, grande colecionador. Obrigada. Gracias por estar acá. Bueno, Jesús, nosso mediador e curador e coordenador dessas palestras. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Arte Río por invitarnos a presentar esta serie de conversaciones. Sí, esta tarde la conversa va a ser trilingüe. Luis Augusto les va a hablar en portugués, Sandra en inglés y yo en español. Hay traducción simultánea del inglés al portugués y del portugués al inglés. Bueno, como les comentaba ayer, estas conversaciones las propusimos alrededor de algunos principios básicos sobre lo que es coleccionar arte, específicamente arte contemporáneo. Algunos de esos principios o ideas que nos parecen que son reiteradas en el coleccionismo son las que ya revisamos ayer, como el tema del estatus artístico, o valorización, el tema de la interacción social, compartir, educar, era el nombre de una de las conversas de ayer. Y hoy vamos a estar hablando de un tema en el que además Sandra Antelo, que es una de las que es la interlocutora de hoy con Luis Augusto, en la que participó mucho definiendo esta idea de qué es construir historias. Sobre todo se habla de construir historias con una colección, porque una colección es más que la suma de sus partes. Una colección, cuando se disponen una serie de objetos o referencias en un conjunto, ese conjunto siempre va a tener un diálogo con las obras, de manera de que genera otros sentidos dentro de ese conjunto. Entonces, esa idea es el punto de partida para la discusión de hoy. La manera como lo vamos a hacer es igual como lo hemos venido haciendo. Tenemos en primer lugar la presentación de Luis Augusto y luego en diálogo con él va a estar Sandra. Por supuesto, las preguntas del público al final de las intervenciones es más que bienvenida. Les voy a leer una pequeña biografía de Luis Augusto y después le voy a hacer algunos comentarios acerca de quién es Sandra. Perdón. Luis Augusto es un coleccionista brasileño que vive entre Lisboa y Londres. Es un miembro fundador de Teixeiras de Freitas Rodríguez y Asociados, una firma de abogados que se creó en 1993, y un socio de un grupo consultor de abogados a nivel internacional que opera entre Portugal y países africanos de habla portuguesa. En años recientes, Luis Augusto Teixeira ha logrado amasar una colección de arte contemporáneo que tiene como foco el arte de las últimas 2 décadas, con especial atención a artistas emergentes. Las obras en su colección están relacionadas de alguna manera con la arquitectura, la construcción, la deconstrucción y la fabricación. También hay un grupo de obras históricos, de artistas históricos,
Entonces les estaba diciendo que como parte de su colección también hay algunas obras representativas de artistas que estuvieron activos en los años 60 y 70, con obras relacionadas a problemas claves del arte conceptual. Él es Luis Augusto Teixeira, es también propietario de la colección de diseños de madera, que está en la Fundación Serralves en Porto, y es miembro de MENAC, Middle East and North Africa of the Acquisition Committee, para la Tate Modern en Londres. Es también miembro de la Fundación Museo Reina Sofía y miembro del Chisenhale Gallery y es un miembro del patronato de la Kunsthalle de Lisboa. En el caso de Sandra Antelo, son como diferentes personalidades, ¿no? Cada voz. En el caso de Sandra Antelo se trata de una persona que tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Sandra es mejor conocida porque en un momento dado fue la editora de lo que era una de las, si no la revista más interesante de arte contemporáneo que se hacía desde Nueva York, Trans. Fue una aventura maravillosa en la que colaboró con muchísimos artistas y gente muy interesante. Una revista, verdad, de una densidad única que todavía extrañamos. Esperemos que Sandra en algún momento vuelva a la carga con su revista. ¡Wow! Sandra ha estado trabajando como curadora independiente, pero también como asesora de colecciones, y es una persona que siempre está llena de muchas iniciativas y tiene entre sus iniciativas está seguir haciendo un programa, empezar un programa editorial con libros de coleccionistas de arte contemporáneo, que creo que va a ser una serie muy, muy interesante. Bueno, ahora los dejo ya con Luis Augusto, que haga su presentación, y luego Sandra en diálogo con las preguntas que le va a hacer a Luis Augusto. Bom, boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo convite da feira também, para participar. Eu ia pedir então para começar de novo o loop. As obras que estão aqui, só para explicar um pouco, é só um pequeno corte da coleção, para que tenham uma ideia, e eu pensei que seria bom que elas fossem colocadas em slideshow enquanto eu faço a apresentação da coleção, é uma pequena introdução, e depois então converso um pouco com a Sandra sobre alguns aspectos das coleções. Bom, efetivamente eu acho que o que posso dizer princípio é o que é hoje a coleção, como que ela foi concebida, como que ela foi pensada desde o princípio, e toda a trajetória que eu tenho feito desde 2001. A coleção, na verdade, ela não começa, obviamente, como uma coleção, porque acho que só é efetivamente uma coleção quando você não consegue guardar dentro da sua casa tudo que você tem. No princípio são só obras que você possui, que você vai guardando, mas efetivamente uma coleção é a partir de determinado momento em que cria algum diálogo entre as obras e um número que tenha alguma consistência para ser considerado como tal. Eu efetivamente comecei de uma forma bastante empírica e não conhecia, gostava muito de arte, mas não conhecia nada de arte contemporânea, e tinha interesse em comprar arte contemporânea, e não tinha a menor noção de como começar e de como fazer. Tinha comprado algumas obras antes de 2001 e considerei que a melhor maneira como eu não tinha tempo para parar para estudar arte contemporânea, conversei com algumas pessoas que me disseram: olha, a menor maneira de se fazer é você ter um consultor que lhe oriente. E eu comecei a procurar alguma pessoa que pudesse me orientar.
ainda com essa ideia de consultor. Eu vivo em Portugal há 25 anos, procurei em Portugal, procurei um pouco na Inglaterra e não tive muita sorte. E através de um grande amigo que é meu sócio profissional aqui no Brasil, associado do meu escritório no Brasil, Paulo Vieira, que sabia que era colecionador de arte, ou que pelo menos estava construindo uma coleção, o Paulo me apresentou algumas pessoas no Brasil. Foram os meus primeiros contatos com arte contemporânea. Então, o Paulo me apresentou a 2 galerias, na altura, a Luísa Strina e a Márcia Fortes, e o Paulo me apresentou ao Adriano Pedrosa, que na altura estava começando a trabalhar com ele também. Adriano, na altura, era um jovem curador, e nós conversamos, e tivemos uma única conversa em São Paulo, e o Adriano logo disse: eu não sou consultor, eu sou curador, e eu não posso lhe ajudar como advisor. Não sei o que você quer, o que você pretende. Eu falei: olha, eu também não sei o que eu pretendo, você que tem que me dizer, porque eu quero começar e quero uma orientação. Ele falou: olha, eu só vou trabalhar consigo se a coleção tiver um caráter institucional. E para mim era estranho, quer dizer, começar uma coleção, ou começar a colecionar arte contemporânea do zero, e já com uma ideia de que teria que ter um caráter institucional. E ele me explicou o que isso poderia significar, e como eu tive uma empatia muito rápida com ele, eu disse: tá bem, então você defina quais são os parâmetros, e nós estabelecemos uma estratégia para fazer isso. Então a coleção realmente ela começa muito do zero, muito estruturada, quer dizer, com um pensamento de um curador, o que muitas pessoas, obviamente, ao longo desses anos todos, muitas vezes eu sou questionado dessa situação de ter tido sempre um curador, quase que como se fosse uma coleção de um museu, ou uma coleção de uma instituição, uma coleção sem a alma do colecionador. Mas o que é um fato é que nós tivemos sempre, durante 11 anos que trabalhamos juntos, 12, um diálogo muito constante. Quer dizer, primeiro, não era bem um diálogo, eu recebia informações dele, aprendia muito com ele, ele funcionou como se fosse uma universidade que eu pudesse frequentar, particular, diariamente, apesar da distância. Adriano vivia em São Paulo, eu vivo em Lisboa, mas a obsessão do Adriano, e eu acho que isso é muito fácil, é uma coincidência maravilhosa, incrível, de eu estar aqui falando hoje e falar um pouco do curador, com a situação que hoje ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde, no momento mais importante da arte no Brasil, que é quando ocorre a Bienal de São Paulo, nós temos simplesmente 3 exposições absolutamente independentes, 3 exposições distintas em São Paulo, curadas sempre pelo Adriano Pedrosa, 3 exposições imensas, e mais uma exposição no Rio de Janeiro, em 4 espaços importantíssimos da cidade, uma exposição curada novamente pelo Adriano Pedrosa. Então isso mostra que o sujeito é competentíssimo, workaholic, obsessivo, trabalha 24 horas por dia e consegue fazer 4 exposições num único momento nas 2 cidades mais importantes do país. E esse é o processo que eu tive, foi o processo que eu tive com o Adriano nesses 12 anos. Uma obsessão dos 2 lados. Quer dizer, eu sou uma pessoa um pouco obsessiva, um pouco compulsiva também, e viciada nisso. Quer dizer, eu fiquei um pouco viciado em arte, aprender, em conhecer mais, em pesquisar, e o Adriano me mandava coisas diariamente, sem exagero, diariamente. Se eu não parasse de vez em quando para poder digerir, ele não parava de me mandar coisas, de me alimentar com informações, com exposições. Então a coleção ela teve essa vantagem, quer dizer, esse benefício dessa pessoa com essa presença sempre comigo ao lado da coleção, construindo aquilo que para ele também era uma coisa que ele considerava dele. E a coleção vai se construindo nesse princípio. A minha ideia, agora falando rapidamente um pouco sobre a coleção, senão eu vou ficar aqui falando só sobre a introdução.
A ideia era fazer uma coleção, e aí são ideias minhas que eu tinha, de fazer uma coleção de arte contemporânea internacional. Foi um primeiro ponto que eu fixei para ele. No princípio, obviamente, ele queria mostrar alguma coisa de arte brasileira, e eu disse logo, eu sou brasileiro, eu vivo em Portugal, sou português também, mas eu não quero nada com nacionalismos, nada que seja um artista brasileiro. Então, porque eu sou brasileiro, tem que ter artista brasileiro, eu sou português, tem que ter artista português. Não, eu quero uma coleção de arte contemporânea internacional, eu quero entender o que os artistas da minha geração estão produzindo, o que eles estão fazendo. E esse foi o primeiro corte da coleção. Artistas da minha geração ou artistas mais jovens, que nós pudéssemos acompanhar o desenvolvimento do pensamento desses artistas e acompanhar a carreira deles. Passado um período muito curto, talvez menos de um ano, nós começamos a ver, quer dizer, o Adriano chamou a atenção, de que era quase que, não impossível, mas que era muito difícil, com critério, fazer uma coleção de arte contemporânea internacional como eu desejava fazer. Ele falou, olha, seria interessante para o seu aprendizado, seria interessante para ter facilitar um pouco a pesquisa, se nós, por exemplo, imaginássemos um foco na coleção, um conceito na coleção. Isso pode lhe ajudar também a entender um pouco mais nesse seu aprendizado. E ele já fazia uma coleção de paisagem com o Paulo Vieira e propôs, pelo que nós já vínhamos comprando, ele via que o meu olhar ia muito para isso, sugeriu que nós fizéssemos a coleção focada em arquitetura, em construção. Nada a ver com arquitetos, nada a ver com maquetes de arquitetura, nada disso, mas que artistas que trabalhassem o espaço onde nós vivemos, que havia muita coisa interessante que poderia ser conjugada e fazer um trabalho interessante na coleção, focado nessa área. Então a coleção realmente foi feita nesses primeiros 10 anos, até que nós encerramos esse ciclo em 2011, com um foco essencial em arquitetura. Não que eu não comprasse outras obras que não estivessem relacionadas com arquitetura, quer dizer, muitas vezes eu gostava de alguma coisa muito e saía da arquitetura, não era uma camisa de força só ter arquitetura, mas, sem dúvida, a coleção tem um corte muito importante de arquitetura, com muita fotografia alemã, muita fotografia baseada nos Beckers, que inspiraram muitos artistas de fotografia nessa área, muitas esculturas, muitas instalações. A coleção não tinha nenhum limite em relação a isso, quer dizer, no princípio eu era realmente um pouco irresponsável comigo mesmo de comprar tudo que eu gostava e que o Adriano sugeria, e infelizmente depois vi que eu não poderia ser, que eu não era um museu e não tinha capacidade de ser um museu, então muitas das coisas que eu tenho hoje é um problema imenso, porque não tem como guardar, como manter. A coleção hoje é muito, muito grande, quer dizer, para os 13 anos que eu coleciono, é quase que difícil de gerir todo esse processo. Mas, então, nós fizemos essa coleção de arquitetura nos primeiros 10 anos. Esse ciclo se encerrou em 2011. Dentro desse processo de arquitetura e também dentro dessas variações na coleção, ao longo do tempo, acho que isso é importante mencionar, que a arte, embora na coleção nunca haja uma única obra de cada artista, quer dizer, há sempre uma tentativa de ter pelo menos 2, 3 obras de cada artista para se entender o processo desses artistas, há artistas que são muito importantes na coleção, artistas que são muito próximos de mim, no sentido de que eu sempre gostei, porque eu me apaixonei pela obra, porque gostava muito do processo, como eles trabalhavam, do que eles estavam fazendo, e como a coleção tinha também esse lado de uma visita muito constante do Adriano aos ateliês dos artistas, a conhecer o trabalho, a conversar, quer dizer, não era uma coisa de entrar numa feira e comprar uma obra, nós nunca fizemos isso. Depois de um tempo começamos a fazer isso, porque eu já conhecia, ele já conhecia, mais artistas que já colecionavam, mas no princípio, para se ter um artista, nós nunca iniciava sempre um processo de
visita do Adriano ao artista, conversa com o artista, e depois eu próprio acabava conhecendo o artista. E aí então criou-se um núcleo de artistas que são mais importantes, não tem problema em dizer isso, mais importantes para a coleção, na coleção, do que outros. Artistas que eu tentei acompanhar e tento acompanhar desde o princípio da carreira deles. A maioria deles foi assim o processo. Alguns gostaria de acompanhar até hoje, porque ainda são relativamente jovens para artista, tem 50 anos, alguns 55, mais ou menos a minha idade, mas são artistas que, infelizmente, dado o que aconteceu também na arte, o que coincidiu um pouco no processo da coleção nesses últimos 15 anos, artistas que subiram de preço de uma maneira descontrolada, e que hoje eu não tenho mais condição de colecionar. Isso, aliás, é uma situação que me parece sempre um paradoxo. Quer dizer, artistas que eu ajudei no princípio, de certa maneira, a começar a carreira, que eu investi muito neles, quer dizer, ajudei, e aí essa questão institucional sempre existiu na coleção, de ajudar os artistas nas primeiras exposições em museus, de financiar catálogos, e depois você tem esse paradoxo de eu próprio não poder mais continuar colecionando esses artistas. Alguns, excepcionalmente, como tem uma relação muito forte com as galerias e com o próprio artista, ainda me é concedido uma consideração muito especial na compra das obras. Mas isso não é a regra, isso normalmente é a exceção. Então, ficam pelo caminho, quer dizer, há um corte na coleção a partir do momento em que alguns desses artistas fogem à capacidade do colecionador de comprar as obras deles. Desse grupo, para mencionar, alguns já devem ter passado nos slides, o artista mais importante da coleção é o Damián Ortega, que é um artista mexicano, um artista muito importante hoje em dia na cena mundial de arte contemporânea. Damián, eu tenho um grande conjunto de obras do Damián que estão, por sorte, depositadas, as esculturas do Damián todas depositadas no Museu de Serralves, no Porto, e é um conjunto de obras que quase que poderia se fazer uma retrospectiva do Damián dentro só com as obras da minha coleção. Isso só para mostrar a obsessividade e a profundidade com que nós colecionamos esses artistas. Depois tem o Jorge Macchi, um artista argentino, Juan Araújo, um artista venezuelano, Carlos Garaycoa, um artista cubano, o Armando Andrade, que é um artista peruano, Emily Jassir, que é palestina, o Walid Haad, que é um artista libanês, Gabriel Serra, Jonathan de Andrade, que é um jovem artista brasileiro, o Adriano Villar, um artista argentino, e um artista dos anos 70, que é o Stanley Brown. Então, isso só para dar uma ideia que são os artistas mais consistentes dentro da coleção. Quanto à questão institucional, acho que é interessante também falar um pouquinho o que nós fizemos, o que eram as propostas. Isso sim, eram propostas concretamente do Adriano, para desenvolver paralelamente ao processo de simplesmente comprar obras. Nós iniciamos com um projeto, por exemplo, que o Adriano era, na altura, no princípio, curador do Museu da Pampulha, em Belo Horizonte, e nós fizemos durante um ano, a coleção apoiou 5 artistas, na altura 5 jovens artistas, mulheres, que fizeram projetos site-specific para o Museu da Pampulha. E isso foi integralmente apoiado pela coleção. Depois disso, nós começamos, mais ou menos em 2002, 2003, um projeto de residências de artistas, que talvez tenha sido das coisas mais interessantes de institucional que nós fizemos. Nós convidamos a cada ano um artista, isso aconteceu durante 5 anos, um artista para residir por conta da coleção. E essa residência poderia acontecer no Brasil ou poderia acontecer em Portugal. No Brasil, porque estavam mais próximos do Adriano, e o Adriano acompanhava essas residências. Então, esses artistas ficaram durante 3, 4 meses, às vezes até mais. O Carlos Garaycoa quase que ficou um ano inteiro no Rio de Janeiro, veio 2 vezes, 4 meses mais 4 meses, e produziam uma obra, faziam
o que queriam durante esse período, eram financiados apoiados pela coleção, e ao final produziam um trabalho, ou não produziam um trabalho, poderiam pensar e viver a cidade, viver o espaço, conversar com o Adriano, e no final, se resultasse dessa residência um trabalho, eu tinha um acordo com eles de ter uma preferência para comprar as obras e comprar, obviamente, com um desconto pelo fato de ter apoiado essas residências nesse período. Então foram feitas 4 residências importantes com o Garaicoa. Aqui primeiro foi a Luisa Lambri, uma artista italiana, fotógrafa, que veio estudar e trabalhar a arquitetura modernista no Brasil. Então ela fez um trabalho muito interessante com Niemeyer, com a Lina Bobardi, com Paulo Mendes da Rocha, em várias cidades do Brasil, São Paulo, Rio, Brasília. Depois veio o Garaicoa, depois o Damiano Ortega em Portugal, que ficou lá 4 meses e não fez nada, não fez nenhum trabalho. Pensou, adorou a cidade, comeu muito bem e só isso, mas foi incrível ter o Damiano. E por último a Renata Lucas, que fez um trabalho de itinerância no mundo inteiro. Nesse ano ela tinha muitos projetos em várias partes do mundo, não tinha capacidade de se manter, tinha uma pequena ajuda nesses projetos, e nós então apoiamos a Renata em todo esse processo durante um ano. Então esse foi o projeto de residências. Depois a coleção, obviamente, vai criando um nome. A coleção teve sempre uma abertura total com empréstimos de obras. Nós nunca mostramos a coleção, até 2011, nunca mostramos a coleção como coleção, mas extensivamente eu sempre emprestei as obras sem nenhuma limitação. Há obras que às vezes eu compro e que ficam 2 anos sem ter acesso a essas obras, porque estão emprestadas, porque vão em várias partes do mundo, em vários museus, e isso há um processo também que é complicado, é um processo difícil, que eu não sou uma instituição, de organizar e de manter esse contato com os museus, com as instituições, para que há determinadas, obviamente, condições que eu coloco para as obras serem emprestadas, mas há uma abertura total para ter um empréstimo e uma visibilidade constante dessas obras, se elas são solicitadas para alguma instituição. Depois, eu acho que fundamentalmente, olha, obviamente eu queria falar, essa é a minha coleção pessoal. Isso é só um pouco de semântica aqui, porque há mais 2 coleções que no fundo são minhas, mas eram talvez só pretextos pelo menos a primeira delas, um pretexto para colecionar mais, porque não era suficiente fazer a minha própria coleção pessoal. Então nós criamos, foi uma ideia minha, e o Adriano também logo abraçou e não teve nenhum problema, que foi fazer uma coleção da minha empresa. Nós fizemos uma coleção de desenhos, coleção de desenhos da Madeira, que ficava na Ilha da Madeira, onde eu tenho uma empresa de consultoria, e essa coleção então era também com o mesmo foco de arte contemporânea, mas focada no desenho, porque nós pensávamos que, sendo uma coleção corporativa, o espaço poderia influir a capacidade de manter as obras, de ter as obras, o acesso às obras. Mas isso foi em 2 anos, isso também ficou pelo caminho, porque a coleção foi se reproduzindo, quer dizer, com muitas e muitas obras, e em 2 anos já não tínhamos mais capacidade de colocar nem 5% da coleção nos escritórios. Essa coleção hoje, ela de certa maneira está fechada, são aproximadamente uns 600, 700 desenhos, e que estão todos depositados num depósito a longo prazo de 10 anos no Museu de Serralves, no Porto, na Fundação de Serralves, no Porto. Há uma expectativa de, no futuro, fazer um acordo com Serralves de parcial de doação e de aquisição com o museu, e a ideia é que a coleção permaneça indefinidamente no museu. Por último, entra a coleção de livros de artista, que é uma fase mais recente da minha vida.
E ela se coincide em vários aspectos, e aí depois talvez seja um tema para discutir com a Sandra, e aí talvez aqui fechar essa minha participação aqui individual da apresentação. Ela coincide com a exposição que nós fizemos, a única exposição que fizemos da coleção, que ia contra a minha intenção, com a minha ideia. Eu nunca quis mostrar a coleção, eu não tinha intenção de mostrar a coleção até, sei lá, depois de velho, 80 anos, ou depois de morto, porque não era o objetivo. O objetivo é as pessoas verem quando vêm no meu escritório, quando vão na minha casa, e eu recebo visitas de curadores, de diretores de museus, de colecionadores, mas mostrar a coleção é uma coisa que sempre tive uma certa resistência, não é? De mostrar ao colecionador, olha, isso aqui foi o que eu fiz, isso aqui é o que eu estou fazendo. Eu nunca tive muito essa vontade de fazer isso, que poderia ser sempre meio mal interpretado. E, no entanto, surgiu essa oportunidade em que nós fomos convidados pela Bienal de Paisagismo e Arquitetura das Ilhas Canárias, em que a coleção foi convidada para ser mostrada, dentro do programa da Bienal. E o Adriano me convenceu de que isso era distinto de eu financiar uma exposição da minha própria coleção num espaço ou numa instituição, onde fosse. Ele falou, estão convidando você, eles vão pagar tudo, é um privilégio para mim, do trabalho que eu fiz nesses 10 anos, poder mostrar esse trabalho feito. É um trabalho muito educacional também, institucional, e seria uma maldade, uma injustiça comigo você não mostrar o meu trabalho, não querer mostrar o meu trabalho, até que eu também tenha 80 anos, ou depois que eu estiver morto, né? Quer dizer, então é uma coisa que você teria que considerar e ponderar, e tentou me explicar que não era uma coisa egocêntrica e de lá mostrar a coleção em Tenerife. Então nós fizemos a exposição em Tenerife, curada pelo Adriano, obviamente, foi uma exposição muito bonita, e daí encerramos esse ciclo da arquitetura. Adriano não ficou muito contente. Eu disse, olha, eu estou numa outra fase agora, eu quero ver outras coisas, eu quero ter outras experiências com a coleção. Eu já conheço, eu já sei um pouco, eu sei fazer também sozinho as minhas próprias pesquisas, e eu acho que está na hora da gente fechar a arquitetura. Nós estamos encerrando com a realização de um catálogo dessa exposição, que já deveria ter saído por Tenerife, mas atrasou com a crise na Europa, isso ficou bastante complicado, e agora nós estamos finalizando o catálogo, que no fundo encerra esse ciclo. Nessa mesma altura, eu também comecei a ficar um pouco desiludido com todo esse movimento da arte hoje, esse boom do mundo inteiro, e a quantidade de artistas, e a quantidade de obras, e a quantidade de exposições, e a quantidade de informação que vem e que vai, e as pessoas nem param para pensar e para olhar o que estão fazendo. E achei que era um momento também de parar, e de repensar, e de fazer outras coisas. E aí começa a terceira coleção, que é uma coleção de livros de artista, que foi uma ideia da minha filha, e que vinha que é curadora também, e que já estava nessa fase já adulta e madura para começar isso. Ela trabalha comigo na coleção e vê a coleção desde os 16 anos. E ela falou, pai, livro de artista. Você adora os artistas conceituais dos anos 60 e 70, e nós nunca colecionamos porque foge à nossa capacidade financeira. Mas esses artistas foram os artistas que começaram a fazer livros de artista na história. E é uma maneira de você criar essa ligação que você sempre quis ter dos artistas contemporâneos que você coleciona com os artistas conceituais dos anos 60 e 70. Nós podemos até encontrar um ou outro que ainda tenha um preço razoável para obras na coleção, mas se nós tivermos uma coleção consistente de livros de artista dessa época, você cria essa ligação. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era realmente parar. E o livro de artista, o livro faz com que você pare para pensar, pare para olhar, pare para refletir o que você está vendo. Ele obriga, quer dizer, a própria situação do livro é diferente do que está na parede. E então essa é a terceira coleção, que é feita comigo, por mim e pela minha filha, de livros de artista.
e nós encerramos também a fase da arquitetura, e na minha coleção pessoal eu comecei a comprar mais obras relacionadas com palavra, com ficção, com literatura, que um pouco se relaciona também nessa área com o livro de artista. Mas de uma outra maneira, e aí é curioso, porque eu tive, vendo há pouco tempo, tem alguns colecionadores, eu me inspiro, e para mim são pessoas que eu admiro muito, são por acaso todos colecionadores dos anos 60 e 70, não há nenhum colecionador atual, que eu siga assim, ideias, mas esses 3 colecionadores são pessoas que me inspiraram muito, e um deles em especial, que é o Herman Daled, que é um colecionador que já não é mais colecionador, ele tem 82 anos, é um médico belga, que colecionou durante 11 anos apenas, e colecionou de uma maneira muito peculiar naquela época, e construiu uma das coleções mais importantes do Brodars, da relação que ele tinha com Brodars. E Brodars, por acaso, é dos artistas que eu mais admiro. E o Daled tem um conceito que ele diz, que hoje eu vejo como uma coisa muito interessante no meu processo. O Daled dizia que ele nunca foi um colecionador de arte. Ele coletava obras de arte. E ele fazia essa distinção entre colecionar e coletar. Porque colecionar, você tem um objetivo, você quer construir alguma coisa, que foi o que eu fiz nos primeiros 10 anos. É quase como colecionar um álbum de figurinha. Você quer completar aquele álbum de figurinha, você precisa daquela figurinha que falta. Ou você vai colecionar, não sei, qualquer coleção tem essa ideia fixa de que eu preciso mais aquilo para completar. Eu tenho as 10 cadeiras, uma de cada cor, falta uma, eu tenho que ter aquela cadeira que falta. Então isso é colecionar, é você querer construir, com o objetivo você começa querendo construir. Coletar é diferente. Coletar, na concepção dele, ele falava, é como um admirador de música de jazz. O sujeito vai um dia na loja e compra um disco porque ele gosta. No dia seguinte, ele compra outro disco porque ele gosta. No terceiro dia, na outra semana, ele compra mais um disco de jazz. A intenção dele é porque ele gosta de música, ele gosta de jazz. Passados 10 anos, ele olha para trás, para a estante dele, e ele tem 300 CDs de jazz. Ele nunca teve a intenção de colecionar de A a Z discos de jazz. Ele teve a intenção de gostar de música, ele gostava de música, então ele coletou, e no final, sem querer, ele tem uma maravilhosa coleção de discos de jazz. E o que o Daled fez foi isso, ele fez isso a vida dele. Ele coletou obras de pessoas que ele admirava, de artistas que ele adorava, e no final de uma vida viram que ele tinha das coleções mais emocionantes dessa época, dos anos 60 e 70. E o que eu fiz e o que eu tento fazer hoje é um pouco essa passagem. Quer dizer, eu fiz uma coleção com o objetivo de fazer uma coleção durante 10 anos, e agora eu tento um pouco passar para uma nova fase com mais reflexão, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais conhecimento, e eu tento só coletar obras. E um dia, não sei, vou ver o que eu coletei nesse outro período, né? Então é um pouco essa uma das inúmeras lições que o Daled, que eu aprendi com o Daled. Eu acho que fundamentalmente é isso. Eu acho que agora não vou passar o tempo todo aqui falando. It's interesting to hear Luis Augusto talk about the methodologies in which he actually constructed his collection. I guess that everyone needs some kind of structure, a methodology, directions, a pattern, something to follow in order to have a map into what to do. So it's interesting. Adriano also, I had the honor of working with him in Trans. He was one of my editors. And he's a very methodological person.
very pragmatic with a plan. He needs a plan. Just like you go to a gym, I guess, and the trainer will tell you you need to do A, B, C, and D to achieve this. But it's interesting that you say here in architecture, I kept hearing architecture through the entire part. It's the first time that I actually see the reproductions of artworks from Luis Augusto's collection. And there is one image when I think of his collection, it's a cube that I see. I see the cube and I see the psychological compression within that cube. What happens within that cube. Because the collection at the end of the day is a personal narrative that it's a thread that goes from one object to the next and how you construct it. Is that something that you were conscious about in your collection? I mean, is that it's very charged. Do you see what I'm talking about? You have the cube, for example, of Hans Haacke, that it's the vapor that goes up and down. Then there are the cubes of so many cubes, and then you have actually the explosion of the cube, which is the house. Which is Abraham Cruz Villegas, that explodes. The house completely explodes into all of these things. There is, or the other object, which is the one that you were telling me about today, which is a beautiful object that it's a story of Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No, Wonderland. Alice in... mas isso não vou. Okay. Muito. Yeah, it's a beautiful thing that it brings a compression. So, I mean, you're talking about architecture. That was a pattern that you followed. How conscious were you about trying to bring and to push those parameters? Bom, isso aí, obviamente, eu acho que é o que eu falei quando comentei sobre a coleção ser, obviamente, curada por um curador com muita metodologia, com muita ideia de arquivo, e tenho que confessar que o cubo branco, o cubo... todo esse conceito do cubo que o Adriano obviamente me explicou muito e para eu entender o que isso representava, a base da escultura, não é? Do princípio da escultura, mas era uma fixação do Adriano, não era minha. E ele adorava essa coleção de cubos que a gente tinha, e eu às vezes ficava olhando a coleção de cubos do Adriano. Mas por acaso a obra que eu mais gosto em toda a minha coleção, é claro que há obras, é impossível dizer tanta coisa dizer que há uma obra favorita, mas há uma obra que eu vivo com ela em casa todo dia, na minha frente, quando eu acordo tenho que olhar, está no meio do corredor da minha sala, no final do corredor, que é a primeira imagem de todas, que é o cubo do Hans Haacke. Isso porque é um artista muito significativo para mim, muito importante, em toda a parte conceitual. A coleção tem esse foco muito conceitual. Para mim, a obra de arte para mim é conhecimento, não é beleza. Novamente, inspiração do Daled. Beleza pode ser uma armadilha, não é? Você vê na parede, adorei, que bonito, colorido. É isso que eu não quero. Na minha coleção é exatamente o oposto. É bonito, eu não quero. Eu parto desse preconceito. É difícil. Na minha coleção tem obras mais difíceis. Na época, quando começou o impressionismo, ninguém gostava do impressionismo. Era rejeitado. Na época que começou o cubismo, ninguém gostava do cubismo. Hoje todas as pessoas gostam. Ninguém rejeita as obras cubistas do Picasso, do Cézanne.
Isso não existia quando eles pintaram, eles eram rejeitados. Eu gosto de ter o que é rejeitado agora. Eu gosto de saber o que está por baixo daquilo, o que eles estão pensando, o que há de pensamento. O que é fácil não me interessa. E voltando ao Hans Haacke, é uma obra, para mim, não sei, tem muitas camadas de pensamento, de layers, né? de entendimento. Algumas eu entendo, outras eu não entendo, não sei se um dia vou entender totalmente, mas é uma obra também que tem essa ideia, esteticamente, é muito simples, é um cubo com um pouquinho d'água no fundo, e essa água, ela evapora dentro do próprio cubo e depois ela condensa e ela vira líquido de novo, que é essa obra aí. E ela muda todos os dias, ela muda de acordo com a luz da casa, ela muda de acordo com o calor da casa, ela muda de acordo com o número de pessoas que tem na casa, próximo dela. Cada dia ela está diferente. E isso é um pouco a vida, não é? E é um pouco como a gente vai mudando e como a coleção também muda. Bom, aí vem os cubos todos do Adriano. E um pouco é isso, quer dizer, a questão do cubo é um pouco isso. You're talking about, with Hans Haacke, of a living artwork that actually it's altered by its atmosphere, by the environment itself. So we're talking about actually an artwork that, or a collection that it's a living element, that no matter whatever you put in it, it's altered by its position of wherever you put them. And that actually differentiates between collection and accumulation. Collection comes from, in Greek, from order, and in Latin, from gather. And that kind of relationship that you have, I guess it's a human need to weave and unweave histories and to create a position of oneself. I guess some people do have it more than others, but when one is a little kid, I guess at least Winnicott says that in order to learn how to belong in a human nature, the kid needs to start collecting stones, rocks, whatever, and they order them. It's the way of learning how to belong and what kind of relationship one has with the world. And every collection does have history. Yours has an amazing history that it has closed a chapter. A chapter that it has started with the books now, which at the same time they are very intimate, just the way that the other collections were very reserved and intimate. Can you talk a little bit about that? Sim. Isso que você mencionou no princípio de colecionar, obviamente isso não começa com arte, quer dizer, obviamente quando criança eu com certeza tinha essa obsessão com ser colecionador de qualquer coisa, de figurinha, de caixa de fósforo, sempre tive inúmeras coleções, de selo, colecionava um bando de coisa, quer dizer, eu acho que tem uma questão de ser obsessivo, ao mesmo tempo de dar uma segurança, né, de você catalogar e de você arquivar. Então isso está presente inevitavelmente quando você coleciona qualquer coisa, incluindo obras de arte, não é? Que é a única coleção que eu tenho hoje em dia. Não coleciono mais nada além de obras de arte, mas essa passagem também eu acho que é uma outra coisa interessante, que a coleção de obras que eu fiz, que eu até agora fiz, quer dizer, que construí, pelo menos, por exemplo, essa de arquitetura, ela no fundo acaba sendo uma certa, poderia ser vista como uma frustração,
frustração de não ser artista, de não ter criatividade para fazer as obras que eu gostaria de ter feito. E, no fundo, é quase que como uma possibilidade de substituir, quer dizer, no fundo, a coleção que você constrói, o que você constrói, quando você olha para aquilo, no conjunto, é a obra de arte que eu não conseguia, que eu consegui fazer, colecionar os artistas que eu gostava, e em si eles são, para mim, a minha, entre aspas, obra de arte, quer dizer, o conjunto daquelas obras. E eu entendo isso, quer dizer, também como o ato de colecionar, para mim, em relação a obras de arte, você poder fazer, e agora estaria fazendo uma outra obra de arte com a nova coleção, ou com a coleção de livros, e acho que é isso. Tenemos poco tiempo. Si quieres, podemos, mientras tú le haces la última pregunta, podemos darle la oportunidad al público para que haga también alguna pregunta, si acaso alguien quiere intervenir. Pero sería bueno que cerraras con alguna pregunta tú, Sandra. Sí, hay una pregunta that it always perplexes me. When there is the transaction of acquiring an artwork, it is a transaction that you actually co-share an ownership, not only with the artist, but with history, the moment that you buy and acquire an artwork. And maybe that's what it makes it different from collecting other things. Because it has a historical, it is a way that we can actually afterwards study histories. And it is a social engagement, I guess, with human transactions there. Sim, eu acho que sim, mas, quer dizer, daí é difícil, quer dizer, eu não quero parecer pretencioso, quer dizer, mas a minha intenção, pelo menos sempre, é comprar obras que daqui a 20, 30, 100 anos ainda existam, porque, estejam certos, 99,5% do que existe dentro desta feira, e não estou falando só desta feira, qualquer feira no mundo inteiro, daqui a 30 anos ninguém vai se lembrar desses artistas. 99%, vou ser mais tranquilo. Basta pegar as revistas dos anos 70 de arte especializadas, vocês vão folhear, e os artistas que sobraram, se encontrar um em cada revista que ainda estão hoje e que são conhecidos e que são reconhecidos, 99% vai ficar pelo caminho. Então, a ideia é tentar ter uma pesquisa, por isso que eu digo que a pesquisa é muito importante, o entendimento é muito importante, porque mesmo dentro dessa coleção, como dizia muito bem um amigo meu, a maioria dos artistas que estão aí vão despontar para o anonimato. Vão despontar para o anonimato inevitavelmente. E o objetivo, obviamente, de uma pessoa que quer fazer uma coleção séria eu acho, quer dizer, que as obras tenham algum significado para alguém daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, que seja, mas que existam, e não simplesmente que sejam umas coisas que não tenham sentido mais, que simplesmente foram esquecidas no tempo. Então eu acho que um pouco é isso. Bueno, nada, sí, a menos que haya alguna pregunta del público, le vamos a dar las gracias tanto a Luis Augusto como a Sandra por la intervención. A ver. Quais são os outros dois curadores que você falou dos anos 60 e 70 que te inspiravam? Você falou de um. Eram dois. Panza, italiano, e os Herberts, que ainda, o Panza já é falecido, e os Herberts, que também são belgas, um casal. Bueno, muchas gracias por venir. En pocos minutos, a ver, es una pregunta corta.
Você falou agora há pouco do cubismo, que no começo não era aceito, enfim, e que você também tem um pouco esse critério de comprar coisas que as pessoas rejeitam, enfim. Será que existe alguma coisa que é rejeitada mesmo hoje? Que me parece, sim, que há espaço para qualquer coisa, né? Assim, como aconteceu com o cubismo, com o impressionismo. Eu quis dizer com isso mais difíceis, não é um acesso fácil. Então, entendeu? Você não vai encontrar coisas. Com o tempo, elas passam até a ser bonitas. Mas na minha coleção, o primeiro olhar é de: eu não queria isso na minha casa, eu não queria isso para nada. O que esse maluco está comprando? É um pouco isso, quer dizer, não é essa certa. Há uma rejeição. Acho que há obras mais conceituais o que atrai para mim é entender o que está ali por trás, e não simplesmente porque é verde, azul e amarelo colorido, uma casa bem pintada. Isso é artesanato, isso é qualidade, isso você nasce com isso. Para mim isso não. Você tem jeito para desenhar. O artista pode até desenhar bem, não estou dizendo que eu não quero um desenho bem feito, mas o importante é o que está. Para mim é arte conceitual, para mim o importante é o que está no pensamento. Não é prazer, é conhecimento. É a mesma coisa quando você lê James Joyce. Você tem. Não é fácil, né? É mais fácil você ler um best-seller, aí você compra outro para ler no avião, e compra outro, e você lê 10 daquelas porcarias, depois você joga no lixo. Mas James Joyce tem alguma coisa ali que você tem que se esforçar para ler. É difícil, não é fácil, é desconstruído. E na arte é a mesma coisa, não é? É um pouco isso. E em qualquer área de arte você vai ver isso. Os clássicos não são fáceis. É o que é difícil. Por quê? Porque a pessoa desconstruiu para que você pare para pensar. Porque você vai fazer uma frase: a casa é bonita. Isso é fácil de ler, todo mundo lê e é básico, né? Mas você reconstruir essa frase e ler um livro de Faulkner, é quando você começa a ler e lê bem e entende, você fala: meu Deus do céu, isso é brilhante. E uma obra de arte, uma obra do Cildo, é uma coisa, quando você entende, você fala: gênio da raça, não tem jeito. Essa é a diferença. Não é um bando de florezinhas coloridas. Isso aí, desculpa, você nasceu desenhando bem, um montão de gente vai nascer desenhando bem e fazendo florezinhas coloridas. Outra coisa é o cara realmente pensar. Bueno, muchísimas gracias a Sandra y a Luis Augusto por la claridad de los planteamientos, las ideas bien concretas y la manera muy... una visión que yo creo que se ajusta tanto a lo que es el coleccionista de arte contemporáneo, que realmente está muy relacionado con la manera como piensan los artistas. Bueno, gracias a ustedes y vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos para después seguir con Dan Cameron y Sergio Martins. Gracias.